Shalom! E aí pessoal, como vão vocês? Espero que bem. Hoje nós vamos falar um pouco sobre essa Bíblia aqui, a Peshitta de Tzadok Ben Derech. Vamos comentar um pouco sobre essa Bíblia. Ela é da autoria de Tzadok Ben Derech, que é o nome israelita, de Fábio Moraes de Aragão. Ela começa com um sumário que vem detalhando o índice, de todo o conteúdo. Mais à frente nós temos a introdução à Peshitta, e nessa introdução à Peshitta vai primeiro falar acerca de quem é o Messias, assim, uma visão mais voltada para o escritor, bem como os aramaicistas e aqueles que defendem a tese de que originalmente o Novo Testamento foi escrito em aramaico. Ele tem uma introduçãozinha, uma frase do Talmud Bavli, que é: o primeiro homem falava a língua aramaica. Adam Harishon Beleshon Arami, ou seja, o primeiro homem falava a língua aramaica. E ele vai trazer algumas teses discorrendo acerca do Messias judeu, do Mashiach, de Yeshua Mashiach ou Yeshua Mashiach, que em hebraico seria Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias, ser o Messias judeu. Ele vai usar alguns argumentos de vários estudiosos do judaísmo que vão argumentar que sim, que Jesus é o Messias judeu. Entre mentes, ele vai trazer alguns conceitos da Mishnah, que no hebraico significa repetição ou instrução. É o conjunto de leis e tradições orais judaicas que amplia e interpreta a lei escrita que Deus deu a Moisés, a Moshe. Também vai trazer alguns conceitos da Gemara, que também pode ser pronunciado Gemorá, ou raramente Gemorra, que vem do aramaico Gamar, que literalmente é estudar ou aprender por tradição. É uma parte do Talmud que contém comentários e análises rabínicas da Mishnah. Também vai trazer alguns conceitos aí da Baraita, que esse nome ele significa em judaico estéreo. O plural é Baraitot. É um termo genérico para a tradução oral judaica não incorporada à Mishnah. Vai discorrer acerca de qual seria a língua do Messias, se era o hebraico ou é o aramaico. É claro que eles vão trazer uma tese segundo a qual o aramaico é a língua que o Messias falava diariamente, o aramaico galileu, que ele é bem próximo do siríaco oriental. Vai trazer bastante conceito de Papias, dentre outros aramaicistas. Papias é um dos pais da igreja, E vai falar da hipótese do texto aramaico de Hebreus. Vai falar também da hipótese de Mateus ter origem aramaica. Lucas e Atos também tem origem aramaica. Tudo isso vai ser discorrido nessa introdução. Vai falar sobre o Novo Testamento original, ou tido como original, Vai discorrer acerca de Yeshua Mashiach, que é Jesus, o ungido, o Messias, que ele falava o aramaico, mas que ele falava também hebraico, possivelmente latim e grego também, mas o idioma dele mesmo seria o aramaico. E nessa introdução vai argumentar muito acerca de um possível original aramaico para o Novo Testamento. Também vai mostrar a diferença da Peshitta
para o Peshitta, que são duas Bíblias aramaicas do Novo Testamento, só que uma vem com os 27 livros e outra só 22. No caso, a Peshitta vem com 22, com exceção do que a gente chama de 5 ocidentais, que é o livro de 2 Pedro, 2 João, 3 João, Judas e Apocalipse. E o Peshitta, que vai vir com todos os livros, sem exceção. Ele vai falar da harmonia da Peshitta com o Peshitta e das duas passagens onde elas não concordam muito entre si e que é bastante discutido no meio teológico. Também vai falar acerca de como é usada a tradução. A fonte utilizada nessa Bíblia é a fonte Strangela, certo? Nós sabemos que a fonte Aschur parece hebraico, né? É as mesmas letras usadas para o hebraico bíblico, que é o que a gente chama de hebraico quadrático. Isso porque as letras cabem dentro de quadradinhos. Elas têm uma forma quadrada. E então o aramaico Aschur é o aramaico com esses caracteres aparentemente hebraicos. A fonte Strangela, ela tem esse nome, ela tem o sentido de redonda. Então, a fonte Strangela é a que é usada nessa Bíblia, fonte Strangela. E qual é o aramaico utilizado na Peshitta de Tzadok Ben Derek? O aramaico utilizado aqui, ele usa o aramaico siríaco ocidental. Vou mostrar aqui a vocês. Ele usa o siríaco ocidental, certo? Não sei se dá para ver aí. É usado o siríaco ocidental, mas na transliteração translitera com base no oriental. Isso porque ele é mais próximo do que a gente chama de original, da língua que Jesus falava, o aramaico galileu. Vai falar sobre a questão de gênero do nome Espírito Santo, ou Espírito de Santidade em aramaico, que é Ruach HaKodesh. Vai trazer sobre isso. Meu conselho pessoal é: você que é cristão, você que gosta de estudar as Escrituras e crê que Deus ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é um só, mas são 3 pessoas. Não filtre o que você vai estudar, porque essa questão do gênero para o Espírito Santo, eu particularmente li apenas por questão de entendimento mesmo, mas eu particularmente não concordo com essa ideia. Respeito quem concorda. Em outra ocasião poderemos falar um vídeo sobre isso. Mas enfim, ele vai trazer a lista dos livros da Brit Hadashah. Brit Hadashah, para quem não sabe, é o Novo Testamento hebraico. E também vai trazer a lista com os nomes aramaicos dos livros da Peshitta na ordem que eles estão. A ordem dos livros na Bíblia aramaica Peshitta não é a mesma ordem dos nossos. Isso porque depois de Atos dos Apóstolos, que em aramaico nós chamamos de Suerani Dashlichei, que em hebraico seria Masei HaShlichim. Então, depois de Atos, nós temos Tiago, Pedro, 1º e 2º Pedro, e João, 1º, 2º e 3º João, e depois Judas. Isso envolve questão de proximidade que esses apóstolos tinham com o mestre e também grau de parentesco, certo? Mas em outra ocasião poderemos estar discorrendo sobre isso. Depois temos as abreviaturas e siglas em ordem alfabética, que é a introdução a Bessorá segundo Matai. Bessorá significa boas novas. Aí traz todo um panorama sobre os evangelhos. E depois nós temos uma breve introdução ao livro de Matai. E
no decorrer do que você vai lendo o livro, ele vai trazer assuntos dentro do que você leu da Bíblia. Tipo, eu li o nascimento miraculoso de Yeshua HaMashiach. Então, quando eu terminar de ler, eu vou ter aqui uma explicação sobre o Eterno. Quem seria o Eterno? Por que se chamará Jesus? Por que lhe dará vida? Também vai ter a questão, ainda dentro dessa passagem, sobre a inserção, né, do nome do rei. Deixa eu ver aqui, o rei Jeconias, que é Jeconias, né? Porque é que ele está na lista, se ele não era um rei bom, enfim. E sempre vai trazer temáticas dentro do que você vai ler. À direita, o texto em aramaico, siríaco ocidental, e à esquerda, a tradução em português, tradução fiel ao que está escrito em aramaico, segundo o autor. E mais na frente, começa a introdução com Matai, né? Depois temos a Bessorá segundo Yohanan Marcos, que é as Boas Novas segundo João Marcos. Depois nós temos, o próximo livro é Introdução a Bessorá segundo Luca, que é Lucas em aramaico, né? E depois nós temos a Bessorá segundo Yohanan, que em aramaico seria Yohanan. E no finalzinho nós temos, deixa eu achar aqui, apêndices, né? O apêndice. E nesse glossário tem as palavras semíticas usadas na tradução da Peshitta. Aqui, algumas palavras semíticas vão estar escritas no texto em português, tipo Abba, que é pai ou papai. Deixa eu ver outro nome aqui. Amot, que é Amos. Deixa eu ver outro nome. Brachot, que é bênçãos. E assim vai. Temos esse glossário com essas palavras semíticas e o equivalente em português. Mais à frente, no finalzinho mesmo, nós vamos ter os textos da Taná citados na Brit Hadashah. Olha que legal. E depois disso, nós vamos ter profecias messiânicas cumpridas por Yeshua HaMashiach, por Jesus Cristo. E, por fim, a bibliografia. É um livro excelente para quem gosta de aramaico e quer entender o que Jesus falava, né? É muito bom. Eu recomendo a Peshitta para você, tanto você que estuda o aramaico, como você que tem curiosidade de saber o que Jesus falava no dia a dia, né? É muito importante. E até porque aquelas expressões aramaicas da Bíblia grega, nem todas estão certas, né? Nós vimos um vídeo aí sobre a expressão abrite, que no grego está fata. Nós vimos que não é bem assim, né? Mas enfim, então é interessante por isso, para você entender melhor o idioma, coisas que Jesus falou, coisas que estão escritas em aramaico no Novo Testamento. Ela é bem interessante. E por que eu recomendo não só a Peshitta, mas eu recomendo também a Brit Hadashah. A Brit Hadashah, que é o Novo Testamento hebraico, ela é recomendada porque o hebraico ele é o idioma do Velho Testamento. E ele é considerado um idioma sagrado, assim como o aramaico. E principalmente porque o hebraico foi escrito uma boa parte da Bíblia. Quase todo o Velho Testamento está escrito em hebraico, salvo algumas passagens em aramaico bíblico. E fora essa questão, o hebraico era o idioma usado para a leitura dos rolos da Torá nas sinagogas pelos rabinos, o que implica dizer que Jesus, na condição de rabino, ele lia os rolos não só da Torá, mas dos Neviim, dos Ketuvim, dos Neessar, dos Megilot, ele lia em hebraico, ok? Então, eu queria saber como Jesus leu um texto tal da Taná em hebraico. Então, o ideal é
você conhecer o Velho Testamento hebraico. O Novo Testamento, por questão de que é muitos idiomas que Jesus falava, fora o aramaico e o hebraico, ok? Então, duas Bíblias muito interessantes, Peshitta e Brit Hadashah. É claro que a Brit Hadashah, o ideal é que você conheça o idioma, o hebraico, para você ler, entender, e sempre, se precisar ajuda de um dicionário, né? Mesma coisa se aplicar ao uso da Peshitta, que já não é hebraico, é aramaico. Muito boa essa obra, mas é o que eu disse. É bom você filtrar os conteúdos, o que você deve, o que você não deve crer, com base nas Sagradas Escrituras sempre, certo? É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Até o próximo.